Olá, boa noite. Morador de Sorocaba, depois de ser reprovado em exame de autoescola, procura a polícia porque suspeitou de golpe. Ele estava com a razão. O instrutor foi preso. Veja a reportagem. Este vendedor de 23 anos, que não quer se identificar, contratou os serviços desta autoescola que fica no centro de Sorocaba para ter a carteira de habilitação. Depois de participar de todas as aulas, o rapaz foi reprovado no exame de direção. 2 meses depois, e mais confiante, realizou um novo teste e então veio a surpresa. Que eu vi uma mensagem de texto no meu celular, do instrutor falando que tinha dado zika, que era para me ligar para ele. Aí eu não sabia o que tinha acontecido, eu acabei ligando para ele. Na hora que eu liguei para ele, ele falou assim: você já não passou no exame, de novo. O Luciano viu o seu resultado da sua prova e você reprovou. A hora que eu falei com esse Luciano, ele falou assim: a sua prova você reprovou mesmo, mas o examinador lá, ele é meu amigo, e eu tenho contato com ele. Aí, se você quiser, a gente dá para corrigir essa prova. Daí eu perguntei: mas como assim corrigir? Daí ele falou: o examinador ele cobra R$200 para corrigir essa prova. A vítima suspeitou do golpe porque a informação veio antes da data oficial prevista com os resultados, que seria a próxima segunda-feira. Por isso, resolveu gravar a conversa com o instrutor pelo telefone celular. Mas é certeza que daí ele pegando dinheiro, ele vai arrumar lá e vai dar certo. Não, tranquilo. O vendedor procurou a polícia, que prendeu o instrutor em flagrante. Luciano Viana Ramos era funcionário aqui da autoescola há pouco mais de 2 anos. E segundo um dos donos que não quis gravar a entrevista, ele era considerado um funcionário exemplar, acima de qualquer suspeita. Mas na delegacia, ele confessou que já praticava esse crime há algum tempo. Interrogado, ele disse que fez várias vezes, não enumerou quantas, mas que já fez outras vezes. Eles faziam essa jogada e o aluno muitas vezes, com certeza, já havia sido aprovado e estaria pagando um valor ilegal e indevido, sem necessidade alguma. As autoescolas negam a existência de propinas para facilitar as aprovações dos testes prático e teórico. Mas algumas pessoas afirmam que alguns instrutores oferecem o serviço para alunos. Existe o esquema, isso eu sei que existe. O instrutor conversa com o aluno: eu vou ajeitar para o seu lado. Pega o dinheiro, leva para o exame. Se passar, ajeitou. Se não passar, eu vou te devolver esse dinheiro. Eu trocou de examinador lá hoje. É crime, tanto para quem recebe como para quem paga. A corrupção passiva para o servidor público, que pediu dinheiro ou que recebeu, e a corrupção ativa do popular, do cidadão que paga esse valor. Foi preso hoje mais um integrante da ação criminosa que matou idoso de 64 anos em Sorocaba no mês de maio. Leandro Venâncio da Silva, de 27 anos, foi preso na cidade de Figueira, Paraná, a 165 quilômetros de Londrina. Ele confessou o crime à polícia e disse que pretendia continuar a fuga. Ele confessa com riqueza de detalhes, é um indivíduo frio, conta detalhes da morte da vítima. Ele tinha intenção, a investigação demonstra com absoluta clareza que ele tinha intenção de fugir para o Paraguai. Usava o nome do irmão gêmeo dele. Ele conhece efetivamente todos os dados, Então isso facilitaria uma eventual fuga dele. Ele e outras 4 pessoas, Ivonete Ferreira dos Santos, o filho dela de 14 anos, Cícero Menezes e a companheira Zenaide Ferreira da Silva, sequestraram e mataram um aposentado no mês passado. Segundo a polícia, os envolvidos fizeram uma reunião minutos antes do crime para definir a ação de cada um deles. Depois de entrar em acordo, eles atraíram a vítima até um supermercado da Zona Norte. De lá, seguiram no carro do aposentado até o canavial, onde ele foi morto. Antes, sob tortura, os criminosos pegaram a senha do cartão bancário. Depois do crime, Ivonete Ferreira dos Santos e Leandro fizeram compras em um supermercado como se nada tivesse acontecido. O filho de Ivonete, adolescente de 14 anos, esperou do lado de fora. As imagens foram registradas pelo circuito interno do mercado. A investigação revelou que Leandro e Cícero mataram o homem a mando de Zenaide no começo da noite de 24 de maio. Ele conta detalhes, ele indica que o plano foi efetivamente
praticado pela Zenaide, que atraiu a vítima, e ele é o executor direto. O evento morte foi praticado por ele. Zenaide havia começado um relacionamento com o aposentado dias antes do crime. Após estrangular o aposentado, o corpo foi amarrado a uma árvore com o cinto de segurança do veículo que foi levado pelos criminosos. Para a família, o crime foi planejado. Eles já estavam todos interessados, pensando que meu pai teria um certo tipo de renda, um certo tipo de vida superior, e que não era nada disso. Ele era uma pessoa de coração grande que ajudava todo mundo. Então, eles conseguiram, em pouco tempo, perceber a solidariedade dele e sim abusaram dessa situação. É muita crueldade, né? As mulheres envolvidas estão na cadeia de Votorantim, o menor na Fundação Casa de Sorocaba. Leandro foi para o CDP de Sorocaba e Cícero Menezes continua foragido. 4 homens armados foram presos em Tatuí por roubar uma casa e fazer uma pessoa refém no bairro Nova Tatuí. A polícia foi acionada e houve perseguição. Os homens foram abordados no bairro Santa Rita, que fica a mais de 6 quilômetros da residência. Com eles foram encontrados R$4.000. 3 dos homens já tinham passagens pela polícia. Eles estão à disposição da justiça e podem responder por formação de quadrilha. Completa amanhã 1 mês da queda do avião no Jardim São Guilherme, em Sorocaba. A nossa equipe voltou ao local para ver como está a situação de quem teve a casa destruída. De mudança mesmo, somente as folhas novas das árvores do outro lado da rua onde aconteceu o acidente e a caixa de cartas no portão. O imóvel continua interditado e os moradores foram obrigados a deixar o local. O cenário escuro e triste preocupa os vizinhos que sentem pela demora da justiça. Muito triste, né? Quando a gente olha isso aí e sente como que aconteceu agora. Eu acho que está demorando demais. Por meu gosto, tá, porque eles estão praticamente na rua. Um dia comem num lugar, um dia comem em outro. Eles não têm lugar de ficar. No começo do mês, o Noticidade mostrou a dificuldade de Miguel para chegar no fundo da casa onde ele e a mulher passam as noites. Minha casa é a empresa onde eu fico o dia inteiro. E um cômodo para mim dormir só. Em lugar de dormir não tem. A laje corre o risco de desabar. Miguel começou a construção há 13 anos e faltava finalizar a pintura da casa. Veio o engenheiro, que fez um laudo, para mim. Aí que falou da parte da estrutura, que é a parte da frente que vai ter que ser demolido. E a parte da casa, que é a parte de limpeza, pintura, que tem que fazer tudo, refazer tudo de novo, como eu falei, porta, janela, que tem que trocar tudo, parte elétrica, que tem que refazer também. O imóvel ao lado, onde funciona uma sorveteria, teve a frente atingida. O toldo chegou a derreter e os metais ficaram enferrujados. Para não esperar ainda mais, a família começou a reforma. A gente está construindo, pintando, reformando, já que eles não vêm atrás, para dar uma visualizada melhor na casa, porque até a justiça conseguir entrar em contato com a gente, ver esse processo, vai demorar anos. No dia 29 de maio, o piloto de 34 anos e copiloto de 32 morreram após o avião experimental cair e atingir 2 casas. O modelo anfíbio, que pode decolar e pousar também na água, ficou irreconhecível. O acidente danificou a rede elétrica de várias ruas e 15 viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter as chamas. Miguel recebeu apoio jurídico da multinacional onde trabalha há 15 anos. Agora, esta advogada, que assumiu o caso há 10 dias, espera documentos para entrar com um processo contra o dono da aeronave. De início seria ingressar com o processo de indenização por danos materiais e morais para a família que perdeu praticamente 50%, mais de 50% do imóvel. Está esperando alguém que conserte, o prejuízo aí. A investigação do acidente é feita pelo 8º DP de Sorocaba. O laudo da perícia ainda não saiu. Só após esses documentos, os responsáveis serão indiciados.
A Vigilância Sanitária interditou um restaurante na zona sul de Sorocaba. O local não tem estrutura adequada e oferece risco à saúde da população. O estabelecimento só vai poder voltar a funcionar depois de obter a licença de funcionamento. Um homem ficou gravemente ferido depois de sofrer um acidente em frente ao terminal Santo Antônio, em Sorocaba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele seguia de moto quando passou pelo cruzamento na entrada do terminal e bateu em um ônibus. A vítima foi encaminhada ao hospital regional. Agir diante de um acidente com produtos perigosos e ter sucesso no resgate. Com este objetivo, Polícia Militar, Rodoviária, CETESB, Bombeiros e uma empresa de combustíveis participaram de um simulado em Itapetininga. O acidente entre este automóvel e um caminhão de diesel foi na rodovia Antônio Romano Esquincariol. 2 vítimas ficaram feridas. Uma delas teve traumatismo craniano após ser arremessada para fora do carro e a outra ficou presa às ferragens. Mas calma, tudo não passa de uma simulação. Os ferimentos são maquiagem e o treinamento começa quando o motorista do caminhão, ao perceber o acidente, liga para o resgate. SPVias, aconteceu um acidente aqui entre na alça de acesso Itapetininga, Tatuí Itapetininga. Em 10 minutos, as equipes chegam e se inicia o atendimento. O Corpo de Bombeiros entrou na área quente, que é a área onde estava o caminhão de produto perigoso, avaliou a cena, confirmou que não havia derramamento de carga, portanto não havia perigo para a entrada de outras equipes, autorizou a equipe de APH da concessionária a entrar na área quente e iniciaram-se o atendimento. A equipe priorizou o atendimento à vítima mais grave, que é a vítima que foi ejetada do veículo porque ela estava sem o cinto de segurança. Essa vítima foi assistida diretamente por uma enfermeira. E a segunda vítima, que era a vítima passageira do automóvel, ela foi imobilizada em conjunto. Este foi o primeiro simulado de acidente no ano na rodovia. O objetivo é treinar e integrar as equipes que atuam no setor de emergência. Uma vez que a gente faz esse exercício simulado, que na verdade é um treinamento também, a gente consegue identificar algumas falhas, que a gente poderia melhorar para que no atendimento real ele seja o mais perfeito possível. O Corpo de Bombeiros avaliou como positiva a ação de hoje. O objetivo maior num acidente é as vítimas, né? É a recuperação delas, é o atendimento correto, é um atendimento adequado para eles, que é eles que estão precisando. E esse trabalho em conjunto é fundamental para que esse evento tenha um final, né, melhor aí para as vítimas. As falsas vítimas gostaram da experiência, mas esperam passar bem longe de um acidente real. Parecia real mesmo, assim, o trabalho deles, né, era a mesma coisa que eu tivesse mesmo acidentada. Não gostaria de viver situação como essa, não. É difícil para quem se acidenta. É complicado. A Prefeitura de Jundiaí assumiu hoje a administração do Hospital São Vicente de Paulo. Antes, a responsabilidade era de organizações sociais. A partir da próxima semana, os cargos de direção e chefia serão revistos com indicações feitas diretamente pela Secretaria Municipal de Saúde. O sábado deve ser de sol com muitas nuvens na região. Em Sorocaba, as temperaturas variam entre 15 e 26 graus. Confira agora como fica o tempo em outras cidades. Serquilho tem mínima de 15 graus e a máxima chega aos 26. Em Tietê, as temperaturas variam entre 16 e 27 graus. Mesma previsão para Porangaba. Itupeva tem máxima de até 28 graus. No fim da tarde, um grupo de manifestantes se reuniu em frente à Prefeitura de Sorocaba. Segundo a Guarda Municipal, aproximadamente 40 pessoas participaram do protesto. O foco da manifestação foi o transporte público, que, segundo os manifestantes, continua precário e o valor da tarifa de R$ 2,95 ainda não é justo. 100 homens da Guarda Civil Municipal participaram da segurança no local. E por volta das 6h30 da tarde, eles fecharam a Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes por meia hora. Mas, como a gente vê agora nas imagens ao vivo, o trânsito no local já está liberado. E os vereadores de Sorocaba aprovaram a criação de uma comissão para discutir o transporte coletivo na cidade. O objetivo é avaliar o sistema de transporte e as tarifas. Os parlamentares querem entender se seria mesmo possível ficar sem o aumento
ou se a revogação anunciada pela Prefeitura de Sorocaba na semana passada foi apenas uma resposta à pressão dos movimentos nos últimos dias. Um relatório parcial dos trabalhos deve ser divulgado em 45 dias e uma audiência pública vai ser convocada. Comprar um carro zero é o desejo de muita gente. Por ser novo, a intenção é ficar longe de problemas, mas essa realidade para muitos tem mudado e a rotina desses consumidores tem sido idas frequentes às oficinas. Quem compra um carro zero pode achar que não vai visitar uma oficina mecânica tão cedo, mas se engana. E os problemas com o veículo podem sair mais caro que um carro usado. É o que aconteceu com a Monique. Ela comprou este carro em 2010 e desde a primeira semana já começou a apresentar problemas. O problema inicial começou na traseira, um barulho muito forte, a gente não sabia o que era. Levei o carro e eles identificaram que tinham mais de 10 parafusos soltos dentro da lataria do meu carro. Na sequência começaram barulhos na parte da frente, na roda. Para mim, o barulho era na roda. Eles chegaram a trocar meu amortecedor com 15 dias de uso, o meu carro, e diziam que o barulho realmente era nas buchas, trocaram amortecedor. Isso passando-se um ano, eles identificaram o real problema, que era na parte inferior do meu motor. Sem contar mais com a garantia, Monique precisou desembolsar R$6.000 para o conserto. E este não foi o único transtorno. Tanto tempo sem carro fez a dermaticista perder o emprego. Eu trabalhava numa empresa e fui promovida para a área comercial e precisava de um carro, por isso eu comprei o carro. Já na primeira semana com o carro já ficou 15 dias na concessionária. Então eu fui demitida da empresa porque para poder ocupar a vaga eu tinha que ter um veículo. Outro que passa pela mesma situação é o Rafael. O carro comprado há 2 meses apresentou defeito no freio e a dor de cabeça só aumentou quando o carro deixou ele na mão. O carro amanheceu com as 2 rodas dianteiras travadas, eu tive que soltar o freio de mão e forçar o carro para soltar as rodas. Funcionários da montadora chegaram a analisar o veículo e se comprometeram a arrumar, mas até agora, nada. Eu estou esperando, faz um mês e meio que eu ainda estou esperando esses caras para virem atrás de mim e me dar alguma posição aí de quando vai ser trocado essas peças. Eles me deram um prazo de 1 mês a 1 mês e meio. Segundo o diretor do Procon de Sorocaba, o que muitas pessoas não sabem, mas têm o direito, é que nesses casos é possível exigir a troca do veículo. Levando o veículo para casa, apresentando um defeito, um vício, ele vai até a concessionária, pede para que seja feito o devido reparo, a concessionária, o fabricante tem o direito de providenciar esse reparo, o carro é devolvido, se voltar a permanecer esse defeito, ele tem então o direito de estar fazendo a rescisão contratual e obtendo esse veículo, o dinheiro que ele pagou pelo veículo de volta. Se todo esse período que esse carro foi para a oficina e voltou, eles não detectaram que era aquele defeito, depois quando está terminando a garantia, não, agora eu descobri que é um vício oculto que ele tem que ser solucionado. Caso os transtornos sejam grandes, a pessoa lesada pode exigir na justiça uma reparação financeira. E é exatamente o que a Monique vai fazer. Eu já estou reunindo toda a documentação, toda a papelada, para poder entrar com um processo contra a empresa. Tanto contra a concessionária, que se omitiu, também contra a fábrica, né? Por meio de nota, a assessoria de imprensa da Volkswagen afirmou que acompanha o caso da Monique, mas o problema está sendo resolvido diretamente entre a concessionária e a cliente. Já em relação a Rafael, a empresa informou que os reparos já foram feitos e o carro entregue ao cliente em condições normais de uso. E para evitar que problemas como o do Rafael e da Monique aconteçam, veja o que o Procon fala e orienta antes da compra de um carro zero. O importante é que você cheque a revenda que você vai estar comprando, procurar saber se ela é uma revenda que procura estar respeitando os prazos de entrega, procurar saber do veículo que você está comprando, se é um veículo que depois você vai poder fazer bom uso dele, vai ter peças de reposição. Cuidados mínimos que o consumidor deve ter para não ter uma surpresa. Existe um ranking onde a pessoa pode, pela internet, estar acessando e verificando se o fabricante, a concessionária tem um número elevado de reclamações ou não.
Pesquisar é sempre um bom negócio. O Noite Cidade fica por aqui. Te vejo amanhã no programa Acesso. Tenha uma excelente noite. Assista agora ao SBT Brasil.